Revelado, o milagre divino que expôs as traições ocultas e transformou minha família em 7 dias. No 3º ano do reinado de Acabe em Israel, a idolatria tomava conta do povo, e o profeta Elias, chamado por Deus, confrontava a nação que havia abandonado o verdadeiro Senhor. A rainha Jezabel, amante de Baal, perseguia os servos do Altíssimo, levando-os a se esconder nas montanhas e desertos, enquanto um céu fechado impedia a chuva, tragando Israel em uma seca desoladora. O desespero imperava, e muitos clamavam por uma solução em meio à calamidade. Certa noite, enquanto Elias orava fervorosamente, uma palavra poderosa pairou em seu coração. Vá a Zarefate, pois lá encontrei uma viúva que cuidará de você. Pronto para obedecer, Elias atravessou a terra árida, onde a esperança parecia tão escassa quanto a água, tendo em mente que o sustento do céu poderia vir de um lugar inesperado. Ao chegar a Zarefate, encontrou a viúva em uma cena de desolação. Ela juntava gravetos, visivelmente abalada, para fazer o que seria sua última refeição. Quando o profeta a abordou, pediu um copo d'água e um pedaço de pão. A viúva olhou para ele, com lágrimas nos olhos, e declarou seu estado de penúria. Só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite, disse ela, sua voz trêmula. Mas Elias, acreditando no poder de Deus, respondeu, não temas, vá, faça o que disse, mas primeiro me traga um pedaço de pão. Com uma determinação que desafiava toda a lógica, a viúva obedeceu. Ela não sabia que sua decisão estava prestes a provocar um milagre. Enquanto preparava o pão para Elias, percebeu que a farinha e o azeite não se esgotavam. Durante dias, essa provisão celestial sustentou a viúva, seu filho e o profeta. Sua vida, uma vez envolta em desespero, agora irradiava esperança e gratidão por conta do poder de Deus que visitara sua casa. Contudo, essa nova luz seria testada. Um dia, seu filho adoeceu gravemente e, em questão de horas, respirou ofegante até encontrar a morte. Desesperada, a viúva procurou Elias, acusando-o de trazer o infortúnio à sua porta. Com a dor pulsando em seu coração, clamou ao Senhor por justiça. Elias, tomado pela compaixão, ergueu-se fervorosamente em oração, juntando forças em um clamor intenso. Ele tomou o menino em seus braços e buscou a intervenção divina, pedindo a Deus por sua vida. Após um clamor angustiado, a respiração do menino voltou a fluir. Elias, com amor, entregou-o de volta à sua mãe. E a viúva, agora repleta de fé, reconheceu que Deus truly havia visitado sua casa. Mas a consumação do plano divino exigia mais. Elias sentiu que deveria ir ao Monte Carmelo e desafiar os profetas de Baal. Ele convocou todo Israel para um grande confronto, a verdade contra as mentiras da idolatria. Enquanto subia o monte, os ventos uivantes pareciam sussurrar as promessas ocultas de Deus. Um grande milagre estava prestes a ocorrer, uma revelação que exporia não apenas as traições ocultas de Israel, mas também a fidelidade de Deus, pronta para iluminar uma nação perdida. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Ninguém poderia imaginar o que aconteceria nos próximos dias. A batalha no Monte Carmelo seria apenas um prelúdio para a grande mudança que Deus estava prestes a realizar.
A intercessão de um homem e a fé de uma família estavam prestes a dar passo a um novo tempo para a nação, onde as trevas da idolatria seriam confrontadas pela chama divina da verdade. O clamor de cada coração estava prestes a ser respondido pelo poder do Deus verdadeiro. No amanhecer do dia marcado pelo encontro no Monte Carmelo, as nuvens escuras pairavam sobre Israel. O coração do povo pulsava entre a esperança e o medo, como uma batida inconstante que refletia a divisão em suas almas. O clamor por justiça soava nas ruas, e o ar estava impregnado de antecipação. O que aconteceria quando Elias e os profetas de Baal se encontrassem? Diante da nação, o profeta se erguia como uma tocha em meio à escuridão. Elias, antes de tudo, dirigiu-se ao povo. Até quando cochareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui-o. Essas palavras ressoaram como um eco divino, penetrando os corações endurecidos. Ouvindo isso, o povo titubeava, sem audácia para expressar sua decisão. Os profetas de Baal foram convocados e, com grande pompa, prepararam um altar. Com gritos e danças frenéticas, clamaram por seus deuses. De manhã até à tarde, a fumaça subia em vão, mas a ausência de resposta era ensurdecedora. Os deuses místicos, em que tanto confiavam, permaneciam em silêncio. Elias, observando a cena, sentiu a indignação e a compaixão misturarem-se em seu coração. Com um olhar de determinação, ele se aproximou e começou a preparar o altar do Senhor, utilizando 12 pedras, conforme as tribos de Israel, e construiu o altar. Ele acendeu o fogo no coração da nação perdida e, com uma oração simples, porém poderosa, clamou a Deus: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, hoje se saiba que Tu és Deus em Israel. À medida que sua voz ressoava, o céu parecia se abrir e uma luz ofuscante desceu sobre o altar. O fogo do Senhor consumiu a oferta e as pedras, e cada gota d'água que Elias mandara colocar ao redor estava igualmente devorada. O povo caiu de joelhos, clamando: Só o Senhor é Deus! O milagre era inegável e devastador. As traições que alguma vez escureceram seus corações foram expostas. Simeão, um dos anciãos, olhou para os profetas de Baal enquanto a glória de Deus se manifestava, e sua alma se despedaçava em dor e arrependimento. O verdadeiro Deus havia se revelado e agora não havia mais lugar para a idolatria. Elias, com a autoridade dada por Deus, ordenou que os profetas de Baal fossem capturados. Um murmurinho de temor e respeito reverberou entre o povo. Mas em meio à vitória, Elias dirigiu seu olhar para o céu. A seca ainda dominava a terra, mas ele sabia que a chuva estava prestes a voltar. Os relâmpagos começaram a cruzar o céu como sinais de mudança. A atmosfera tornava-se eletricamente carregada. Elias se curvou até o chão e começou a orar, seu espírito clamando ao Senhor por intervenção. O Senhor ouviu seu clamor, e logo uma pequena nuvem apareceu no horizonte, como a mão de um homem. A onda de alegria sobreveio ao povo, sabendo que não só as chamas do altar haviam consumido a idolatria, mas a chuva que se aproximava simbolizaria a restauração de suas vidas e da própria terra. A esperança renascia, mas uma sombra ainda pairava sobre a nação. Havia muitas mais batalhas a serem enfrentadas, e as repercussões daquele dia ainda ecoariam nas gerações. Enquanto a chuva começava a cair, Elias se levantou, determinado a levar a mensagem do Senhor a todo Israel. O que o Senhor tinha reservado para seu povo era muito maior do que os dias de seca e desesperança. Ele sabia em seu espírito que mais revelações do Senhor estariam prestes a acontecer. Eis que o Senhor falaria novamente, e a nação precisaria de fé não apenas para testemunhar os milagres, mas também para se prepararem para o que vinha. O plano soberano de Deus já estava em ação, e uma nova aliança estava prestes a ser revelada.
Seria o momento em que o Senhor agiria de forma visível, não só para restaurar Israel, mas também para remodelar seu coração. E os mistérios do divino começariam a ser revelados, uma promessa que atingiria as fibras mais profundas da fé de seu povo. Assim que a chuva começou a cair, as nuvens pesadas que antes traziam apenas desespero, agora vertiam bênçãos sobre a terra árida. O som da água batendo no solo ressoava como uma sinfonia de esperança, despertando no povo de Israel o ânimo que há tanto estava adormecido. Elias, com os olhos voltados para o horizonte, sentiu uma mudança palpável em seu espírito. A presença do Senhor o envolvia, e ele sabia que aquela vitória no Monte Carmelo era apenas o início de algo muito maior. Enquanto a chuva continuava a cair, ele se voltou novamente ao povo, que agora se reunia em clamor e gratidão. Ó povo de Israel! Hoje o Senhor vos fez lembrar que Ele é o único Deus que vem em socorro de seu povo. O fogo que consumiu o altar é um sinal de sua glória. Mas não permitam que a adoração ao Senhor se extinga com a chuva. O que vem a seguir requer a firmeza de vossos corações. As palavras de Elias penetraram como um raio nas almas dos que ali estavam. Cada minuto que passava, os efeitos do milagre pareciam se expandir, e a transformação estava em andamento. Os homens começaram a se abraçar, e as mulheres a darem glórias ao Senhor, algumas derramando lágrimas de alegria. Simeão, ainda com o peso do arrependimento em seus ombros, encontrou coragem para se levantar e, em meio à multidão, começou a declarar os feitos do Senhor. Porém, entre os aplausos e as aclamações de louvor, sombras de incerteza começavam a se arrastar entre os filhos de Israel. Ali estava, sobre o caminho que levava ao coração da nação, a presença de Jezabel, a rainha infiel, que ainda não havia sido vencida. Sua fúria era como um veneno que se espalhava entre aqueles que se opunham a ela, e as palavras de Elias certamente não ficariam sem resposta. Os sentimentos confusos de Elias começaram a se manifestar em seu espírito. Deus havia triunfado. A adoração foi restaurada, mas uma luta maior estava por vir. Não haveria paz sem um confronto com aqueles que ainda desejavam o poder de Baal. Assim, Elias clamou ao Senhor. Ó Senhor, eu te agradeço pelas chuvas e pelas bênçãos, porém permiti-me perceber o que novamente se aproxima. À medida que eu conduzo teu povo à verdade, mostra-me como enfrentarmos o mal que nos desafia. Subitamente, um vento forte abateu-se sobre a terra, acompanhando o som da tempestade que começava a se formar. E na bruma da chuva, Elias podia sentir a voz do Senhor mais pronunciadamente. Levanta-te, Elias, e vai ao encontro de Acabe, pois ele precisará saber que a verdade já se estabeleceu. Não temas, pois eu estou contigo. Com determinação renovada e um coração fervente, Elias dirigiu-se à cidade, onde Acabe aguardava o seu retorno. O rei, que havia entreolhado através de sombras e incertezas, tinha já escutado murmúrios sobre os feitos do profeta, e seu coração se encheu de medo e esperança. Elias, ao se aproximar de Acabe, declarou com ousadia: Assim diz o Senhor, como diz a sua palavra, a seca terminou, mas já está preparado o dia do juízo sobre os que ainda temem a Baal. Os olhos de Acabe se abriram como que para uma revelação, mas a sombra de Jezabel ainda pairava sobre ele. O temor tomou conta do rei ao ouvir as palavras do profeta, e um conflito espiritual começou a se desenrolar. A rainha, percebendo a crescente devoção do povo a Deus, armou suas forças para um contra-ataque. Como um leão acuado, sua bênção em Baal não a deixaria em paz. Elias sabia que os céus se agitam não apenas com chuvas de bênçãos, mas também com relâmpagos de juízo. Vinde, ó Israel, e preparai-vos. O Senhor tem uma palavra de transformação, e a hora da verdade se aproxima.
E assim, enquanto Raul e Acabe se preparavam para confrontar a rainha, uma nova aliança do Senhor começava a se desenhar, prometendo não apenas julgamentos, mas também redenção. Os corações endurecidos teriam uma nova chance de se voltar para o Criador. O que estava reservado para o próximo capítulo era muito mais do que uma simples luta entre a luz e as trevas. Era a manifestação do plano soberano de Deus, um plano que mudaria para sempre o destino de Israel. Quando o dia amanheceu após a tempestade, o ar estava impregnado de um frescor inédito, como se a própria terra houvesse recebido um novo pacto de vida. Elias, com o coração pulsando de expectativa, dirigiu-se à cidade para enfrentar não apenas Acabe, mas também a fúria velada de Jezabel. O caminho estava repleto de promessas e desafios, e a luz da manhã parecia brilhar mais intensamente à medida que ele se aproximava da corte. Contudo, a confiança de Elias não era apenas a crença em sua própria força, mas na certeza de que o Senhor era sua fortaleza. Enquanto ele caminhava, recordou das palavras do Senhor: "Não temas, pois eu estou contigo." Uma calma sobrenatural invadia sua alma, e ele soube que Deus, em sua soberania, já havia preparado o terreno para o que estava por vir. A cidade estava agitada. Os rumores sobre os feitos de Elias ressoavam como um trovão no coração do povo. Muitos que antes se deixaram enganar pela rainha, agora buscavam a verdade. O clima já não era mais o mesmo. Os corações que se endureceram por anos estavam, aos poucos, se abrandando, como a terra que absorveu as águas da tempestade. Ao entrar na presença de Acabe, Elias viu o rei visivelmente abalado. Sua expressão era uma mistura de temor e determinação. "Rei Acabe", começou o profeta com firmeza, "o Senhor ordenou que me apresentasse a ti. A obra que ele começou não se limita a um milagre de chuva, mas a um clamor pela justiça e uma restauração do que foi perdido." Acabe, com um olhar sombrio, replicou: "Elias, tens trazido calamidade sobre Israel. O que desejas revelar agora? Sabes que Jezabel não hesitará em me proteger caso eu pareça vacilar." Elias viu na sombra do rei a mão de Jezabel, mas também percebeu a porta que se abria. "Escuta, Acabe, o Senhor está se movendo entre o seu povo e é tempo de decisão. O dia do Senhor se aproxima e as provocações de Jezabel não ficarão impunes. O altar de Baal será desmantelado e eu clamo a ti, volta-te para o Senhor, o Deus de Israel." As palavras de Elias cortaram o ar como uma espada. Acabe hesitou. A batalha dentro dele se intensificava, quando as vozes de Jezabel ecoaram em sua mente, instigando-o a permanecer fiel ao Deus que lhe trouxe poder e riqueza. Mas, no fundo, o rei sabia que o poder de Baal não era nada comparado ao Deus vivo que havia se manifestado no Carmelo. Enquanto a conversa fervia, uma voz poderosa irrompeu na sala. "Por que clamas a Acabe? Ele não é o verdadeiro governante, mas o Senhor dos exércitos." Era a voz de uma concubina de Jezabel, que se erguia entre aqueles que compunham o conselho da rainha. Uma estagnação se abateu sobre o ambiente, e todas as atenções estavam voltadas a Elias. "Profeta de Israel, como ousas desafiar a rainha? A fúria do poder está com ela", gritou a mulher. Elias, sem se intimidar, respondeu: "Pecadores não podem continuar em seu pecado, e a verdade será exposta como a luz que dissipa trevas. O amor do Senhor clama para que os perdidos sejam redimidos, mas é preciso abandonar as traições ocultas que cercam este lugar." Nesse momento tenso, as palavras de Elias provocaram um murmúrio na multidão que começava a se reunir do lado de fora, ouvindo as vozes exaltadas dos que disputavam poder. Determinados, eles avançavam, alguns deles dispostos a se opor ao pecado da rainha e seguir o caminho da verdade.
Era um movimento que poderia tipificar a rebelião contra o reino de Jezabel. No meio da agitação, Elias, em oração fervorosa, clamou ao Senhor: ó Deus, revela teu poder. Faze com que os corações da nação voltem-se para a luz, que a verdade prevaleça, mesmo que a escuridão tente sufocá-la. Assim, enquanto o profeta se preparava para um confronto decisivo, ele discerniu uma sombra sobre o palácio. Era Jezabel, que havia escutado os murmúrios e se aproximava com a ira em seu olhar. Elias sabia que o seu destino estava prestes a se entrelaçar com o de todos os que ali estavam, e um novo capítulo da história de Israel estava prestes a se revelar. Os céus pareciam agitados, e o feixe divino de um vento forte começava a soprar, preparando o cenário para uma guerra espiritual que não apenas moldaria a nação, mas também faria ecoar as promessas do Senhor ao longo das gerações. O plano soberano de Deus se desdobrava diante deles e a luta por Israel estava prestes a atingir seu clímax. Elias posicionou-se diante de Acabe com a voz firme como rocha e a convicção ardente em seu coração. O ambiente pulsava com os murmúrios do povo que se aglomerava, e a presença sombria de Jezabel pairava como uma tempestade preste a desabar. A rainha, cujo olhar faiscava desprezo, fez avançar o seu séquito. Suas vestes bordadas tremulavam enquanto ela se movia, com a graça desdenhosa de quem sabia o poder que detinha. Como ousa desafiar meu reinado, Elias? Sua voz, gélida e cortante, ecoou na sala como um lamento profético. Crês que os deuses de Baal permitirão que te sustentes em pé após tal afronta? Em breve, você conhecerá a fúria de Jezabel. Elias, avançando um passo à frente, disse sem hesitação: a fúria de Baal não se iguala ao poder do Deus de Israel. A verdade virá à tona como fogo que consome a lenha seca. Assim como os profetas de Baal clamaram por respostas e não tiveram, assim será com todo aquele que se opuser ao Senhor. O clima dentro do palácio estava carregado, e os olhos de Acabe, antes entorpecidos pelo medo, agora começavam a refletir uma luz de esperança enfraquecida. A batalha em seu coração subsistia enquanto seus pensamentos se desenrolavam em busca de respostas. Jezabel, percebendo a hesitação em seu esposo, lançou um olhar assassino ao profeta. Tu, ó Elias, não conheces a força que detemos. A adoração a Baal está arraigada em nosso povo. Qualquer um que se volte contra isso será queimado em seu próprio orgulho. A voz da rainha carregava a ameaça como uma espada afiada prestes a ser desembainhada. Mas um novo sopro do Espírito começou a mover-se. Elias, inspirado por esta presença divina, exclamou: assim diz o Senhor! O povo de Israel oscila entre dois caminhos e está na hora de escolher. Hoje, no Monte Carmelo, convocarei um confronto entre o Deus vivo e os ídolos que não podem ouvir ou responder. Ali, a verdade será revelada, e o povo saberá que só o Senhor é Deus. As palavras ecoaram na multidão que se aglomerava, e um murmurinho tomou conta do povo. Alguns se mostravam céticos, enquanto outros começavam a se unir a Elias, afastando-se de seus medos e inseguranças. Era como se uma cortina estivesse sendo levantada, revelando uma luz que antes havia sido oculta pelo medo da rainha. Chegou a hora de buscar o verdadeiro Deus em espírito e em verdade, Elias continuou com fervor. E eu desafio os profetas de Baal a virem também. Se o Senhor é Deus, sigamos a ele. Se Baal é Deus, segui-lo-eis. Contudo, hoje, a verdade prevalecerá. Acabe hesitou, mas na profundidade de sua alma, a batalha já não era apenas de poder, mas uma busca por fé. O que faremos, Jezabel? Ele indagou, um indício de incerteza moldando suas palavras. Jezabel, ciente do desafio, cerrou os punhos em fúria. Eu não permitirei que a insensatez de um profeta mesquinhe a nossa adoração.
prepare os profetas de Baal e vamos até o monte onde este charlatão deseja nos humilhar. Veremos quem pode responder. E assim, a data do confronto foi marcada. Enquanto Elias se retirava, sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Clamou ao Senhor mais uma vez, buscando encorajamento. Ó Deus, não é por mim que trago este desafio, mas por teu povo perdido. Que o teu nome seja glorificado e que este dia seja um marco de transformação e redenção. Que todos possam ver que tu és o Deus que responde com fogo. O vento rugia mais forte, e um raio cortou os céus logo acima do monte, como se os próprios céus estivessem respondendo ao chamado do profeta. O plano soberano de Deus se tornava mais evidente. Um testemunho explosivo seria realizado, um testemunho que não apenas desafiaria Jezabel, mas traria uma nova esperança ao povo de Israel. Elias subiu ao monte em sua solitária jornada, sabendo que a batalha espiritual se intensificara. O que estava por vir, ele não poderia prever, mas uma coisa era certa. O Senhor preparava um milagre que revelaria não apenas a grandeza divina, mas também os corações homens em busca da verdadeira adoração. Assim, a luta por Israel aguardava seu clímax glorioso. Elias chegou ao Monte Carmelo e levantou seus olhos aos céus. As nuvens estavam pesadas, como se o próprio universo aguardasse o desdobramento do que estava prestes a acontecer. Ele sentiu a urgência da presença de Deus ao seu redor, como um manto sagrado cobrindo sua alma atormentada. Havia um peso de oração fervente em seu coração, um clamor a ser ouvido. Os profetas de Baal começaram a chegar, arrastando consigo a pompa e o ímpeto de sua idolatria. Eram 400, todos vestidos com roupagens suntuosas, exibindo a ostentação da adoração ao Deus falso. Ao seu comando, trouxeram bois em oferenda e montaram um altar altivo e imponente, que bradava altivamente a lealdade ao ídolo. Elias se aproximou do povo e perguntou: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, então segui-o. E o povo não ousou responder uma palavra. 1 Reis 18, 21. O silêncio que se seguiu era palpável. A tensão entre os profetas e o profeta de Deus pulsava no ar, como um fio prestes a se romper. Elias então mandou que os profetas de Baal escolhessem um novilho, o preparassem e clamassem ao seu Deus. Como os deuses deles não respondem, eu prepararei o meu sacrifício após vocês, disse ele, com a segurança de quem sabe que justiça divina está a caminho. Os profetas de Baal, em delirante fervor, dançavam em volta do altar, clamando o nome de Baal de manhã até ao meio-dia. Eles cortavam seus corpos com facas, buscando desesperadamente uma resposta, mas seus esforços eram em vão. O eco dos gritos se perdia no vazio sem resposta. Clamai em alta voz! Elias zombava, pois ele é um Deus que talvez esteja meditando, ou se ocupou, ou está viajando, ou talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Ao cair da tarde, Elias se levantou e pediu que a multidão se aproximasse. Ele restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, usando 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel. Com calma e precisão, preparou o novilho e o dispôs sobre a lenha. Depois ele ordenou que trouxessem água e derramou sobre o altar, de maneira que a água escorresse ao redor dele e enchesse a trincheira. O ato parecia insensato, mas Elias sabia que a resposta de Deus seria ainda mais gloriosa. Ele ergueu seus olhos ao céu e orou, clamando: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que por tua palavra fiz todas estas coisas. Assim que ele terminou a oração, caiu do céu fogo, que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e até mesmo a água que estava na trincheira.
O povo, atônito, caiu em face ao chão e declarou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis 18:39. A glória do Senhor se manifestou de maneira poderosa, e Elias, repleto de fé, sabia que esta vitória não era apenas sobre os profetas de Baal, mas também um retorno ao coração do povo de Israel. Ao ver tal obra, Acabe, embora ainda balançado por sua lealdade a Jezabel, já não podia ignorar a evidência da verdade. Porém, antes que a celebração pudesse se estabelecer, Elias virou-se para o palácio e disse ao rei: Cobra as tuas despesas, pois a chuva virá sobre a terra. Ele não viu apenas a vitória sobre Baal, mas a totalidade do plano divino em ação. Quando uma nuvem pequena, como a mão de um homem, apareceu, Elias sentiu que os decretos de Deus estavam em movimento. O povo não soube, mas ainda havia uma treva vindo sobre a rainha. O Senhor estava prestes a revelar a verdade oculta sob a opressão de Jezabel e seus ídolos. Um novo ciclo de redenção está começando e a batalha ainda não terminou, sussurrou Elias ao vento em sua mente, enquanto o trovão rugia além das montanhas. O plano soberano de Deus estava se desdobrando, e o que ocorreria a seguir traria luz ao que estava oculto nas sombras. E quando o poder da rainha se virasse, revelar-se-ia o que por tanto tempo havia ficado escondido. Enquanto a chuva começava a se derramar sobre a terra, como um suave acompanhamento ao clamor e à adoração recém-reacendidos, a alegria de Elias parecia transcender a simples vitória. Ele sabia que o verdadeiro embate estava apenas começando, pois Jezabel não ficaria em silêncio. A fé do povo estava novamente na luz, mas a sombra da maldade ainda se estendia do palácio. Acabe, ainda aturdido pelo poder de Deus que se manifestara, não sabia que em seu coração se escondia um temor crescente. Ao chegar ao palácio, encontrou Jezabel em sua alcova, cercada de sacerdotes de Baal que tentavam confortá-la. O que ocorreu, meu rei? Ela indagou, com um olhar que mesclava preocupação e raiva. Os profetas de Baal falharam. Elias invocou o Senhor e um fogo desceu do céu. A nação crê que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Acabe respondeu, um misto de medo e alívio na voz. Jezabel não mostrou um pingo de hesitação. Com o olhar calcado nas queimaduras e sangue das vítimas de Baal, ela sentiu que a derrota não era uma opção. Que os deuses me façam isto e muito mais, se eu não fizer de Elias como um deles, antes do dia seguir em seu curso. A determinação em suas palavras estava marcada pelo peso de sua idolatria e o desprezo por tudo que era sagrado. Naquela mesma noite, Elias, ao olhar para as nuvens que já traziam bênçãos de chuva, sentiu uma perturbação. Em seu coração Deus sussurrou, mesmo diante da vitória, prepare-se, pois o caminho de justiça revelará outros desafios. Ele se retirou para o deserto, onde a solidão o envolvia. Ali, sob um zimbro, ficou em contemplação, permitindo que as vozes do passado se ecoassem em sua mente. Momentos em que a tarefa parecia impossível, quando a chuva não caía e a adoração era preterida. O Senhor veio a ele novamente, uma presença calorosa em meio à ausência da luz do dia. Elias, por que você está aqui? Senhor, com zelo zeloso tenho trabalhado por ti, mas os filhos de Israel abandonaram a tua aliança e derrubaram os teus altares. Com um só profeta eu fujo, pois me buscam para tirar a minha vida. O clamor de Elias era uma mistura de frustração e desespero. O peso da responsabilidade estava se apresentando diante de seu coração. Mas Deus, em sua eterna sabedoria, não deixou Elias sucumbir. Volte pelo seu caminho. Você não está sozinho. Existem 7.000 em Israel que não se curvaram a Baal. Tal revelação ecoou no profundo âmago do profeta. Ele não lutava apenas por si mesmo, mas por uma nação, por uma aliança divina latente que ainda residia nas almas remanescentes.
Elias partiu em obediência, agora revestido não apenas de vitória, mas da força renovadora de uma missão renovada. Ao retornar, ele sabia que enfrentaria Jezabel como um homem chamado não só a declarar a verdade, mas a confrontar a mentira com toda a força do céu. Na alvorada seguinte, antes do sol se erguer sobre o horizonte, uma mensagem foi enviada a Jezabel, um desafio final selado com a assinatura divina. Jezabel, a verdade se revelará, e a sua traição será exposta como sombras que não conseguem resistir à luz. Na urgência desta transição, algo profundo seria trazido à tona. E enquanto a manhã despertava as promessas de Deus, Elias percebeu que a batalha da fé ainda estava em jogo, reverberando em cada coração em Israel. O plano soberano de Deus estava em movimento, e a próxima etapa não apenas levantaria o véu sobre os corações perdidos, mas também enfrentaria aquelas trevas com uma verdade que ninguém poderia silenciar. Pois neste dia, as verdades ocultas se erguerão diante de mim, e eu verei o Senhor derrotar a rainha que governa da escuridão. Proclamou Elias, enquanto as nuvens se dissipavam, deixando a luz brilhar sobre a terra sedenta. Assim, ele marchou, sabendo que o futuro traria uma revelação que mudaria para sempre o curso de Israel. Elias avançou por entre as terras ressequidas, o aroma da chuva recém-caída ainda a estimular os sentidos. Enquanto os raios de sol começavam a aquecer as pedras e as plantas emergiam da terra, havia um peso de expectativa no ar. Ele sentia a urgência da missão que o aguardava e a segurança nas promessas de Deus, que nunca estariam vazias. A determinação, lembro-lhe da palavra do Senhor que lhe tinha sido trazida em momentos de incerteza. Esta é a hora, pensou Elias, de levantar a voz como um clarim e declarar as verdades de Deus, mesmo que isso traga a ira dos poderosos. Ao aproximar-se do palácio, as vozes de adoradores podiam ser ouvidas à distância. O povo, agora reacendido pela verdade do Deus Altíssimo, clamava em louvor, um espetáculo fascinante em contraste com o temor que havia dominado a nação. Contudo, mesmo em meio a essa alegria, um alerta ecoava em sua alma, o rugido de uma fúria prestes a se desencadear de Jezabel. A rainha, enfurecida, ainda convocava os sacerdotes de Baal, e em meio aos seus lamentos, ela jazia imersa em uma sede insaciável de vingança. O profeta Elias cairá na minha mão antes que o sol alcance o seu zênite, sussurrou ela com uma voz quase demoníaca. Após algumas horas, Elias finalmente adentrou o palácio. Ele sabia que as profecias e as promessas de Deus deviam ser anunciadas. Jezabel! Chamou ele, utilizando o poder da ousadia divina que o revestia. Prepara-te, pois o Senhor dos Exércitos não ficará em silêncio. A sua traição será exposta diante de todos. Ela surgiu, uma tempestade em forma de mulher, seus olhos lançando chispa e raiva. Como ousas vir à minha presença, profeta? Teu Deus não poderá te salvar desta vez. A minha ordem será cumprida. Vingar-me-ei de ti. Elias, com a presença de Deus sobre ele, não vacilou. Assim diz o Senhor: depois que o fogo desceu e consumiu o altar, e a chuva trouxe vida à terra, assim também eu farei. Este dia, eu te digo, Jezabel, não será como os outros. A verdade será a luz que ofuscará suas trevas. Os sacerdotes de Baal, que estavam com ela, começaram a murmurar em um misto de dúvida e temor. O desafio era claro. A verdade ressoava nas palavras de Elias, e as promessas de Deus, eles sabiam agora, não eram vazias. O ambiente estava repleto de tensão, como se o céu estivesse em expectativa. Subitamente, um estrondo ressoou, não de um trovão, mas de um poder celestial que se manifestava. As paredes do palácio pareciam tremer sob a força da declaração divina. Foi então que o céu se partiu e um relâmpago brilhante cruzou os ares, ecoando a voz do Senhor.
Eu sou o Deus de Israel, e a vitória virá pela mão do meu servo. A raiva de Jezabel transformou-se em pânico, e ela, pela primeira vez, pareceu vacilar. Elias, vendo a fragilidade crescente daquela que havia liderado a idolatria, sabia que o momento de revelar a força da verdade estava mais próximo do que imaginara. Reuniu em si a coragem de um verdadeiro profeta, e uma ideia se formou em seu espírito. Agora levanta-se um sinal no meio deste povo, gritou Elias, enquanto o povo se ajuntava, atraído pela reviravolta. A glória de Deus se manifestará assim como nunca foi vista antes. Preparem-se para testemunhar o agir do Senhor, que revela as traições ocultas e devolve a esperança ao coração dos fiéis. Com isso, chamou os anciãos de Israel, convocando-os à sua frente, e declarou abertamente o que o Senhor tinha falado ao seu coração. Vocês, que foram negligenciados e oprimidos, se reúnam e aguardem o poder que está prestes a ser derramado. A luz do Senhor trará iluminação a cada alma perdida, e a tirania se despedaçará. E assim, a multidão, ainda aturdida, mas cheia de expectativa, ouviu as palavras do profeta. O plano de Deus para a revelação da verdade e a destruição da idolatria estava em andamento. Elias, inspirado por sua missão e pela força de Deus, estava prestes a transformar não apenas a vida do povo, mas também a trajetória de toda uma nação. Mas, como sempre, a sombra da dúvida estava à espreita, pois o que Jezabel faria em resposta ao recado divino? Qual seria o próximo passo no plano soberano de Deus? Os corações ansiosos esperavam por um milagre, enquanto o céu se enchia de presságios para os dias que estariam por vir. Elias estava em pé, com o coração palpitante e a voz ressoando, quando a atmosfera ao seu redor passou de um suspiro de expectativa a um clamor fervoroso. O povo, tomado pela alegria, começou a erguer suas mãos em adoração, enquanto um profundo silêncio se apossava do palácio. A presença do Senhor estava palpável, envolvendo cada indivíduo ali presente com uma sensação de reverência e temor. A rainha Jezabel, percebendo o impacto das palavras de Elias, tornou-se um retrato de fúria e desespero. Seus olhos, antes cheios de confiança, agora refletiam uma tempestade de raiva. Como ousas me desafiar, profeta de Deus? O Deus de Israel não pode proteger-te neste palácio, e eu não terei misericórdia. A cada palavra, a determinação de Jezabel crescia, e ela se preparava para blindar sua ilusão de poder. Mas o Espírito de Deus não estava ausente. Uma voz ecoou nas mentes e corações de todos os que estavam presentes, lembrando as promessas que haviam sido feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Assim como o Senhor havia prometido que uma semente nascerá para libertar seu povo. Elias tinha certeza de que a hora da redenção se aproximava. Em sua alma, ele sentia uma convicção que não poderia ser abalada. Assim diz o Senhor: o reino de Jezabel não prevalecerá, pois eu levantarei um remanescente fiel, e a idolatria que ela cultivou conhecerá a sua destruição. As palavras de Elias vibravam no ar, como se ecoassem nas alturas, onde os anjos do Senhor assistiam à cena. Em resposta, os sacerdotes de Baal, apavorados e confusos, começaram a retroceder, temendo por suas vidas, pois perceberam que suas artimanhas não poderiam competir com o poder do Deus verdadeiro. Jezabel, percebendo a fragilidade de seu reino, emitiu uma de suas ordens mais temidas: reúnam todos os profetas de Baal e tragam-me este Elias. Ele será silenciado, ou o juízo do Senhor cairá sobre cada um de vocês. O desespero não era apenas dela. Seus seguidores já se preocupavam com a fuga iminente da verdade. A multidão, agora dividida entre o temor e a esperança, olhava para Elias, que se erguia firme como uma torre. O profeta compulsou sua fé para invocar um milagre e assim orou:
Ó Senhor dos exércitos, que se torna evidente em meio às trevas, manifesta a tua glória agora diante desta geração. Então, conforme orava, um vento forte começou a soprar, anunciando a chegada do divino. Aqueles que estavam ao redor sentiram a mudança no ar. O céu tornou-se mais escuro, e relâmpagos começaram a iluminar a cena, como se os céus estivessem em concordância com a intervenção de Deus. Todos os presentes encontraram força na oração de Elias, e ao alto do coração um grito ressoou. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta o teu poder e traz à luz a verdade que será a nossa salvação. Por um instante, tudo ficou em silêncio. O temor estava sobre os rostos, e o céu parecia aguardar. Então, um manto de fogo desceu, envolto em nuvens, e os olhos da multidão se voltaram fixamente para o céu, onde a presença do Senhor estava prestes a se revelar. Elias apontou para o altar, e as chamas saltaram para o céu, preparando o terreno para a grande intervenção. Mas no fundo de seu ser, uma percepção aterradora o assaltou. Jezabel, em sua fúria, não se renderia facilmente. O que ela planejava em retaliação? Os corações fervilhavam de dúvida, e a incerteza se infiltrava no espírito do povo. Afinal, como Deus iria garantir sua libertação contra uma rainha tão obstinada? E então, uma palavra divina flutuou em seu espírito. Eu não deixarei meu povo em suas mãos. Grande será a minha intervenção. Com isso, o céu, agora coberto de nuvens pesadas, parecia esconder algo sublime. Que nova batalha divina estava prestes a se desenrolar e qual seria o desfecho do plano soberano de Deus? Com os olhos firmes no horizonte, Elias preparava-se para testemunhar a revelação da verdade, no momento em que o destino de Israel estava prestes a ser mudado para sempre. Elias permaneceu firme diante da multidão agitada, a expectativa pulsando no ar, enquanto a presença divina começava a se manifestar. A atmosfera estava carregada, não apenas com eletricidade, mas com a certeza de que a intervenção de Deus estava à porta. A rainha Jezabel, embora ainda envolta em sua armadura de poder e vingança, sentia o peso da alvorada que se aproximava. Ó povo de Israel, Elias clamou, dai ouvidos, pois o Senhor está prestes a revelar sua glória neste lugar. Preparem-se para ver as trevas serem despedaçadas pela luz da verdade. Sua voz ressoava como um clarim, despertando murmúrios de esperança e temor à medida que os corações do povo se inclinavam para a adoração. A multidão, consciente da batalha espiritual que se aproximava, se reuniu em torno de Elias, buscando um sinal, uma confirmação de que o Deus de Israel estava, de fato, em movimento. As sombras da idolatria, que há muito se estendiam sobre a terra, pareciam agora vacilar sob a luz da coragem de um homem. Jezabel, prepara-te, disse Elias, com um olhar tão ardente quanto o próprio sol. Hoje a verdade se revelará, e como fogo que consome a palha, assim será a punição sobre todos que se opõem ao Senhor. A rainha, ainda presa em sua fúria, contra-atacou. O teu Deus não poderá te resgatar, profeta, mas prepare-se, pois sua queda será como um trovão que ecoa nas montanhas. Enquanto as palavras de Jezabel reverberavam, um som de trovão ecoou ao longe, como um prenúncio da sua derrota, e Elias sorriu. Ele havia se preparado para este momento, não apenas com fervor, mas com a certeza de que seu Deus lutaria por ele. A batalha não era sua, mas de Deus, e ele estava apenas como um vaso à disposição da vontade divina. No Monte Carmelo, apenas um Deus se erguerá, Elias declarou, e a multidão, em meio ao clamor, levantou suas vozes em adoração, clamando pelo Senhor. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mostra-nos hoje a tua verdade. De repente, um vento forte soprou, e as nuvens escuras que antes pairavam ameaçadoramente começaram a rodopiar, como se o céu estivesse respondendo ao clamor do profeta.
Então, em um momento carregado de expectativa, um rastro de luz cortou o céu e as pessoas sentiram o ambiente mudar. O fogo do Senhor desceu sobre o altar, consumindo a oferta e transformando o lugar em um local sagrado de adoração e entrega. Ó Senhor, Deus de Israel, Elias exclamou, que o teu povo saiba que tu és o único Deus verdadeiro. E à medida que os relâmpagos dançavam no céu, o povo caiu de joelhos, reconhecendo imediatamente a evidência de seu poder. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, clamavam enquanto lágrimas de arrependimento e alegria desciam por seus rostos. Contudo, no coração de Jezabel havia uma fúria que não poderia ser ignorada. Ela, enraizada em suas trevas, desejava vingar a honra pressionada e responder ao profeta: que não se levantem júbilo e louvor, eu não deixarei que a capacidade de Elias prevaleça, gritou a rainha, pois um plano malicioso começava a se formular em sua mente. Elias percebeu a mudança na atmosfera ao seu redor. Enquanto a alegria e a adoração subiam como uma oferta a Deus, a escuridão que cercava Jezabel começava a se conglomerar em uma tempestade de ódio. O desafio estava longe de ser finalizado, e o profeta sentiu-se chamado a se preparar para a batalha que ainda estava por vir. Assim que a congregação começou a dispersar em louvores, Elias se dirigiu a eles novamente. Ó Israel, lembrem-se, não deixem que as sombras do passado os conduzam à idolatria novamente. O Senhor vos libertou e hoje é um dia de redenção, disse Elias, suas palavras penetrantes ressoando como um eco potente de esperança. As nuvens escuras, agora sobre Jezabel, pareciam ditar um destino diferente. Ora, Elias, não te enganes, pois ainda guardarei o poder de Baal. Sua queda será sombrio como a noite. Ela sussurrou para si mesma, uma determinação feroz sempre em seu olhar. Apenas um momento se passou, e a notícia de que o poder de Deus havia se manifestado com tal intensidade correu pelas ruas da cidade. Mas as influências malignas que habitavam o palácio ainda estavam alertas. O próprio Acabe já começava a entender que sua lealdade a Jezabel poderia custar-lhe mais do que poderia imaginar. Elias, agora envolto em oração, clamou mais uma vez ao Senhor. Ó Deus, conceda ao teu povo discernimento nas revelações que estão por vir. Que as trevas que ainda cercam esse lugar não prevaleçam. E enquanto o Senhor ouvia seu clamor, a rainha, ciente da revolta crescendo entre o povo e a iminente destruição de sua adoração a Baal, tomava medidas drásticas. O plano do Senhor se tornaria menos um ato de vingança e mais um ato de revelação. Elias não apenas desafiaria a rainha, mas o próprio sistema que ela havia implantado em Israel. Assim, a batalha se intensificava, e a sombra da maldade, junto com a determinação divina, se confrontavam na aridez da nação. O Senhor estava a um passo de revelar seu plano soberano, uma nova aliança que não apenas significaria um novo começo, mas uma transformação que duraria por gerações. O que estava por vir ultrapassava qualquer expectativa, prometendo não apenas julgamento, mas uma restauração que ecoaria através dos tempos. O desfecho da história de Elias apenas começava a ser escrito.